Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo, o vídeo 7 do Society na América, para falar um pouquinho mais sobre a teoria da Herrich-Martineau. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Alcântara, falo aqui do campus de Governador Valadares, da UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora. E venho fazendo a divulgação científica da Herrich-Martineau, da sua obra, tanto com tradução, publicação de livros, artigos e também material didático sobre as clássicas. Eu coordeno um grupo que vai discutir exatamente, um grupo de pesquisa que vai discutir exatamente as teóricas clássicas, né, e a sociologia. A gente precisa entender que, de uma forma ou de outra, a divulgação científica ela faz parte desse nosso métier acadêmico e às vezes a gente se esquece dela. Ela também faz parte de um projeto de extensão, de popularização da ciência, mas ela diz respeito a uma própria reforma dentro da academia, né? Quando a gente faz a divulgação científica, a gente não faz só para fora, a gente faz para dentro também. Então a gente tenta mostrar possibilidades, né? E divulgar o que já está assentado, o que está sendo pesquisado. No caso da Herrich-Martineau, uma volta a 200 anos atrás, para falar sobre um esquecimento que acontece na virada do século e um apagamento que é totalmente desprovido de motivos justos, devidos, né? Eticamente condicionados, mas que faz com que a gente perca a possibilidade de conhecer uma autora fabulosa, uma autora essencial para o nosso conhecimento. Eu sei que eu sou suspeita, eu vivo falando isso aqui, mas eu entendo a obra da Martineau como uma obra de introdução à sociologia fundamental. Os dois livros que eu já publiquei até agora, né, de tradução dela, tanto como Observar Morais e Costumes, quanto Sociedade na América, o volume 1, que é esse que a gente está lendo aqui, são obras acessíveis, são obras que ajudam a ampliar a discussão, mas que trazem também muita informação interessante e que discutem método sociológico, método da ciência, da sociedade, né? Bom, agora a gente vai passar para o vídeo 7, a gente começa na página 41. E aí na página 41 a gente vai começar o capítulo 1, que se chama Partidos. Vejam, é muito interessante, eu vou pegar até o índice aqui, porque a gente está na parte 1 do livro, né? É muito interessante como a Martineau vai estruturar a sua obra. E como é que ela faz essa divisão, né? Na parte política, ela vai colocar capítulo 1, partidos, 2, aparatos do governo, 3, morais da política. No capítulo 3 e no capítulo 2 tem seções. No capítulo 1, partidos, não tem seções, são aproximadamente 20 páginas, aproximadamente não, 20 páginas mesmo, desse livro aqui, que é a versão brasileira, né? A versão que eu produzi. Bom, vamos lá. Ela começa com a citação do Sir Thomas Browne. Para esses que são os homens que, quando desempenharam seus papéis e tiveram que se retirar e dar a moral de suas cenas, entregaram o inventário de suas virtudes e vícios até a posteridade. Ela está falando para os políticos, né? Ela está dizendo que, olha, vocês um dia vão se retirar, vocês um dia vão se aposentar, e o que vocês estão deixando aí para a comunidade. E aí o texto começa assim. O primeiro cavaleiro que me cumprimentou em minha chegada aos Estados Unidos, uns poucos minutos depois do meu desembarque, informou-me, sem demora, que eu tinha chegado numa crise infeliz, que as instituições do país estariam em ruínas antes do meu retorno para a Inglaterra, que o nivelamento do espírito estava desolando a sociedade e que os Estados Unidos estavam à beira de um despotismo militar. Isso era tão parecido com o que eu estava acostumada a ouvir em casa, de tempos em tempos, desde a minha infância, que eu não estava tão alarmada quanto se estivesse sem tal experiência prévia. Foi divertido também encontrar a América tão verdadeiramente a filha da Inglaterra. Olhei ao redor cuidadosamente em todas as minhas viagens até chegar a Washington, mas não consegui ver sinais de despotismo, ainda menos do militar. Exceto os oficiais cadetes em West Point e alguma milícia em um dia de treinamento em South Gerters, mais acima do Hudson, não vi nada que pudesse ser chamado de militar. E oficiais, cadetes e milícia pareceram todos perfeitamente inocentes de qualquer projeto para se apoderar do governo.
Em Washington, arrisquei pedir uma explicação de um dos mais honrados estadistas vivos, ainda vivos, que me contou com um sorriso que o país estava em crise nos últimos 50 anos e que estaria nos 50 anos a chegar. Essa informação foi meu conforto de dia em dia, até que fiquei suficientemente familiarizada com o país para não necessitar mais de tal suporte. Predições lúgubres, como a que citei, eram tão frequentes que foi fácil aprender como elas se originaram. Nos Estados Unidos, como em outros lugares, existem e sempre existiram dois partidos na política, que é difícil distinguir no papel por uma demonstração de seus princípios, mas cujo curso de ação pode, em qualquer caso dado, ser antecipado com bastante confiança. É digno de nota o quão próximo eles coincidem de suas demonstrações positivas da doutrina política, enquanto diferem em quase toda a possível aplicação de seus princípios comuns. A observação próxima e contínua de seus acordos e diferenças é necessária antes de o viajante britânico poder compreender completamente sua relação mútua. Na Inglaterra, as diferenças de partidos são tão amplas entre aqueles que teriam governado o povo pela conveniência de seus governantes, aqueles que teriam muitos governados para o bem deles, pelo desejo de poucos, e aqueles que teriam o povo se autogovernando. O que é, por algum tempo, difícil compreender como deveriam existir diferenças partidárias tão amplas em um país onde o primeiro princípio de governo é que as pessoas estão a se autogovernar. O caso, entretanto, se torna claro com o tempo e, em meio a metade de século de crise, torna-se discernível a mesma ordem e sequência que percorre todo o curso dos interesses humanos. Bom, eu vou parar aqui por enquanto e vou pontuar algumas coisas com vocês. O último vídeo que nós gravamos foi no dia 19/10. Portanto, antes do segundo turno das eleições para presidente no Brasil. Eu titubeei, por várias vezes eu pensei em gravar um vídeo sobre a Martineau, nesse período. Depois eu não me sentia confortável para gravar. Aí eu pensava de novo, nossa, isso é tão Martineau, queria comentar e voltava atrás. Nesse período muita coisa aconteceu, até culminar na vitória do ex-presidente Lula e nas manifestações antidemocráticas que nós temos visto se espalhar aí, pipocar em alguns cantos, mas sem demonstração de força também. Por que eu estou falando isso? A gente precisa entender, como a Martineau fala, que é constitutivo da democracia a existência de crises. Mas a gente precisa entender que o maior teste dessas crises é se as instituições funcionam e se elas conseguem suportar o advento das crises. Então, o processo de questionamento, o processo de amadurecimento institucional, ele vai acontecer o tempo todo, ele é contínuo. E essas crises, elas se dão, de acordo com a Martineau, nós vamos chegar no próximo parágrafo agora, a partir de interesses que são muito diversos. Vejam que ela fala, na Inglaterra existem muitos partidos que divergem entre si, e ela cita aí pelo menos 3 condições diferentes. Nos Estados Unidos, os 2 partidos, os federalistas e os republicanos, eles vão coincidir com relação à doutrina política, mas o comportamento é totalmente diferente. E por que esse comportamento é diferente? É isso que ela vai falar para a gente agora. É muito interessante uma outra questão também, que a gente viu com a Martineau até agora e que a gente teve a condição de perceber ao longo dessas eleições, que é como esses interesses se manifestam. As tentativas golpistas, as tentativas de ludibriar o povo com informação falsa e, novamente, um teste institucional, um atrás do outro. Eu acho que as instituições resistiram bem nesse período por não cair nas esparrelas que foram colocadas o tempo todo, nas críticas sem fundamento, e nós não estamos aqui, eu não estou aqui refutando críticas que podem vir a se demonstrar plausíveis, porque senão a gente vai entrar num estado de despotismo e de dogma se a gente faz isso, Nem devemos passar longe disso. A ideia é que a democracia ela se sustenta em crises que são diuturnamente alimentadas
E o grande teste para as instituições, então, é se elas sobrevivem, como elas lidam com essas crises, né? Se elas estão preparadas para essa crise, né? No nosso caso, no caso brasileiro, as constantes ameaças sofridas desde a vitória do presidente, quase ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, e as ameaças de intervenção militar, de golpe de Estado, né, de críticas ao sistema eleitoral, de todo tipo de movimentação para desestabilizar as instituições. Bom, sobrevivemos a esse período. Vamos ver o que nos aguarda de agora em diante. Eu quero ler mais um trechinho para vocês, porque é interessante falar sobre os partidos agora nesse momento, já que também a vitória do ex-presidente Lula constituiu na vitória de uma ampla frente, né, partidária, com posicionamentos bastante diversos com relação a várias coisas, mas que passaram a convergir em alguns pontos importantes, por exemplo, com relação ao trato quanto à pobreza, à indigência, né, a situação de miséria no país, a necessidade de fortalecer o Estado em algumas frentes e repensar a própria estrutura do Estado. Mas o ponto que eu acho que é mais importante, que é nevrálgico aqui, é a defesa da democracia. A defesa de instituições democráticas, livres, independentes. A defesa da autonomia dos poderes, né? A defesa de que o autogoverno é uma necessidade, né? De que esse autogoverno que se faz entre nós e que se coloca entre nós, não com a oportunidade de golpes antidemocráticos, né? Não com a oportunidade, a democracia contra a democracia, mas a democracia na sua essência, quando a gente se interessa pelo que é público, quando a gente se interessa pela política, quando a gente busca informações que são informações verificadas, checadas, né? E que a gente começa a entender o funcionamento dessa enorme máquina e como nós nos posicionamos em relação a elas e como os outros se posicionam também em relação a elas. Não há crítica gratuita, né? A crítica esvaziada. Bom, vamos continuar ainda na página 42, deixa eu só modificar aqui. O ar-condicionado. Contanto que os homens continuem tão diferentemente organizados quanto estão agora, existirão 2 partidos para cada governo. Mesmo se suas fortunas externas pudessem ser absolutamente equalizadas, haveria apenas, conforme a Constituição individual, uma aristocracia e uma democracia em toda a terra. Os temerosos, por natureza, comporiam uma aristocracia. Os esperançosos, por natureza, uma democracia. Todas as outras causas de divergência foram encerradas. Quando a essas diferenças constitucionais são adicionadas todas aquelas circunstâncias externas que vão aumentar o medo e a esperança, os mútuos mal-entendidos de partidos não devem mais ser admirados. Os homens que ganharam riqueza, cuja esperança é cumprida e que temem perder pela mudança, são naturalmente da classe aristocrática. Assim são homens de aprendizagem, que inconscientemente identificam aprendizado, sabedoria, temem a elevação da ignorância para uma posição como a deles. Assim são homens de talento que têm ganhado poder que é a recompensa ajustada da conquista. Temem ter que ceder aos números em vez de desertar. Assim são muitos, mais que sentem um quão universal medo de ter que se separar com preconceitos educacionais, com doutrinas com as quais professores honrados nutrem o orgulho da juventude e predisposições entrelaçadas com tudo que foi para eles mais puro, leve e gracioso. Fora desses, uma ampla classe aristocrática deve ser formada em todos os lugares. Bom, a Martineau está dizendo para a gente aqui que a aristocracia é formada por homens de aprendizado e que os homens de talento estão ligados à democracia, os que irão ascender à democracia. É interessante, né? Ter o terceiro mandato de um operário, de um sujeito que não teve uma formação aristocrática, que não veio das elites e que espera-se, tá aí a palavra esperança usada pela Martineau também, possa
refazer o Brasil a partir de vínculos que sejam vínculos de solidariedade, de fortalecimento das instituições, de união, não de cisão, né? Um momento muito oportuno para a gente estar falando sobre isso, né? Esse elogio que a Martineau faz às classes ascendentes que vão ocupar o poder numa democracia. Então, de um lado, ela vai colocar os homens de aprendizagem, do outro lado, os homens de talento. E aí, já caminhando para o final desse vídeo, porque ele acaba, né, falando sobre muitas questões importantes, eu vou ler mais 2 parágrafos e a gente chega no teto dos 20 minutos, tá? Fora da esperança, a nascente, não a ressuscitada, o aspirante não satisfeito, deve uma ainda maior classe ser formada em todos os lugares. Isso incluirá todos os que têm mais a ganhar e menos a perder, e mais daqueles que no estado presente de educação ganharam seu conhecimento a partir da vida real, ao invés de, ou bem como, dos livros. Isso incluirá os aventureiros da sociedade, também os filantropos. Além disso, incluirá uma adesão pequena em número, mas inestimável em poder, os homens de talento. É característico do talentoso ser esperançoso e ambicioso. É característico do talentoso romper com os arranjos artificiais de convencionalismo e ver a humanidade na perspectiva verdadeira, em suas gradações de valor, inerente ao invés de acidental. O talentoso é, portanto, essencialmente democrático, tem sido sempre assim. Quaisquer títulos que suas pessoas bem dotadas possam ter usado ou sobre quaisquer assuntos elas possam ter exercitado seus dons. Em qualquer extensão que os homens de talento têm sido aristocráticos, eles têm sido assim apesar de seu talento, não em consistência com ele. Os exemplos são tão poucos e seus desvios do princípio democrático tão pequeno que os homens de talento devem ser considerados como incluídos na classe democrática. Eu vou parar por aqui, porque a gente já está com 17 minutos e eu queria fazer um outro comentário. Bom, que comentário é esse, né? Como a gente pode ser iludido a partir do despotismo de elites, de pessoas que se sentem ameaçadas, com medo de perderem os seus privilégios e sermos levados a apoiar, por exemplo, atos antidemocráticos. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, muito vigilante, para que a gente tenha o princípio à frente e esse princípio não possa ser motivo de barganha, né? A Martineau fala isso muito claramente. Será que a aplicação dos nossos princípios, dos princípios que a gente advoga por eles, dos princípios que a gente fala sobre eles, que esses princípios estão ali de fato sendo aplicados, de fato existem no nosso cotidiano? Como é que a gente alimenta as nossas instituições, né? Por exemplo, falar sobre liberdade é a liberdade para atentar contra a existência do outro, atentar contra os direitos e garantias fundamentais, atentar contra o Estado democrático de direito, isso é liberdade? Não, isso não é liberdade, né? Atingir a honra das pessoas, espalhar fake news, isso não é liberdade, né? A liberdade de manifestação, ela é mais do que defensável, necessária. A democracia se constitui pela liberdade de manifestação. Agora, essa liberdade de manifestação não pode atentar contra a própria liberdade democrática. Então, fazer manifestações pedindo intervenção militar, fazer manifestações que sejam em ataque ao resultado das urnas, porque você votou diferente, isso é uma manifestação antidemocrática. A legitimidade das urnas não está ligada ao fato de que você concorde com o resultado, mas sim que o processo tenha sido um processo de acordo com o que é determinado na legislação, ético, né, verificável, passível, transparente, passível de checagem. Isso tudo a gente tem com o nosso processo eleitoral hoje, ainda que diuturnamente nós precisamos sim ficar atentos para que a democracia não deixe de existir entre nós, porque nós fomos simplesmente apáticos com relação a ela, como a Martineau vai dizer. É isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Espero gravá-lo na semana que vem. Um abraço para todos e quem tiver interesse em comprar os livros, esse aqui, o Sociedade na América, o volume 1
e o Como Observar Morais e Costumes da Harriet Martineau, vou mostrar para vocês. Esse aqui são 2 livros publicados até agora. Basta mandar um e-mail para o editora fernandahcalcantara@gmail.com ou entrar lá no blog fernandahcalcantara.blogspot.com.br. Eu vou deixar os 2 endereços na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima, gente. Tchau!